Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo neste dia, a paz do Senhor para o seu coração. Hoje nós vamos meditarmos no Salmo de número 23. Eu acredito que é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Se você perguntar, qualquer pessoa já ouviu falar do Salmo de número 23. Eu queria hoje meditar com os irmãos apenas num versículo, que é o versículo de número 4. E esse versículo ele tem uma mensagem para a minha vida, para a sua vida, para todos aqueles que amam a palavra do Senhor. E o versículo de número 4 ele vai dizer assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, eu queria começar dizendo a respeito desse versículo, dizendo que todo vale, ele tem um propósito na vida de um cristão. Ainda costumo dizer mais, que a nossa fé, muitas das vezes, ela se desenvolve no meio dos vales. Então eu queria compartilhar com vocês 3 coisas que um cristão ele deve tomar conhecimento a respeito dos vales nas nossas vidas. Primeiro, os vales eles são inevitáveis. Por quê? Ou você acabou de sair de um, ou você que está me ouvindo agora está passando por um, ou com certeza você vai passar por um. Talvez alguém poderia dizer assim, mas irmão, você está profetizando que eu irei passar por um vale? Sim, não sou eu. Mas a palavra de Deus nos diz, o Senhor deixou registrado na palavra, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Segundo, eu queria compartilhar com os irmãos, os vales são imprevisíveis, ou seja, nós não planejamos os vales, nós não agendamos os vales, ou seja, os vales vêm na hora inesperada. Terceiro, os vales são imparciais, ninguém está livre dele e ninguém está isento de sofrimento. Então, eu e você, como servos do Senhor, nós devemos a cada dia mesmo tomarmos posse da bênção do Senhor. O versículo que nós lemos, ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ele não diz assim, olha, ainda que eu corra, ainda que eu fuja, ainda que eu me amedronta. Não, ele diz, ainda que eu andasse. Mas por que isso? Sabe por quê, irmãos? Que o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, ele não foge do vale, ele não retrocede na hora do vale, ele está sempre confiando naquilo que o Senhor é capaz de fazer na vida dele, porque no seu coração existe uma coisa que nós chamamos de fé, e essa fé o impulsiona a caminhar, mesmo no vale, com a esperança que dias melhores virão. Ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E alguém poderia dizer assim, mas, irmão, como passar pelo vale da sombra da morte sem temer? E eu tenho uma palavra de Deus para você. Sabe o que faz a diferença? Focalize o poder de Deus na sua vida. Não o problema, sabe? Porque o que faz a diferença é onde nós focalizamos o nosso pensamento. É nas circunstâncias ou é em Deus? Porque quando nós focalizamos o nosso pensamento nas circunstâncias, nós muitas das vezes achamos que as circunstâncias talvez possam ser maiores que o nosso Deus. Mas quando focalizamos no nosso Deus, nós vamos ver que o nosso Deus ele é poderoso.
E o texto continua dizendo assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Se observarmos este salmo, quando nós falamos do salmo de número 1, Davi vai estar falando assim: o Senhor é o meu pastor. Ele está falando de alguém, está falando que o Senhor é o meu pastor. Só que aqui nesse versículo, ele não está falando de alguém, ele está falando diretamente com o Senhor. Ele vai dizer bem claro: tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, a vara aqui ela fala de proteção e fala de segurança das ovelhas. E o cajado fala da direção do Espírito. Qual é a minha palavra para você hoje, que está me ouvindo agora, neste momento? Não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, mas de uma coisa eu sei. Se você está no vale, você não está sozinho, porque o Senhor, Ele está te dando segurança, está te dando também a direção do Espírito, para que você possa passar este vale e amanhã você possa cantar o hino de vitória ao Senhor, porque segurando nas mãos de Deus, nós vamos vencer os vales da vida. Amém? Que Deus abençoe você, que fortaleça a sua fé. A paz do Senhor a todos. Que Deus os abençoe.